Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e de teus filhos. Pai, agora peço que continues a estender a tua mão, Pai, para nos abençoar e purificar. Pai, agora peço que continues connosco e nos ajudando e nos purificando, Pai. Peço que continues connosco e que nos vás curando, Pai, ao longo deste dia também das feridas carnais e também das feridas espirituais. Pai, continua connosco, ensina-nos o caminho do teu coração, ensina-nos a viver segundo os teus caminhos. É tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, que me digam, pois também sou homem para errar. E também queria-vos pedir, amados, que se lembrassem das vossas orações do meu projeto com a minha esposa, o Despertai ou Geração Eleita, e também se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém. Amados, eu estou a falar, temos estado a falar agora, encerramos o assunto sobre a igreja e dos seus fatores, mas também começamos agora um capítulo. Quem acompanha os vídeos, é claro. Queria mandar abraços, peço desculpa para todos vocês, mas em especial, um abraço em especial para o pastor Luís Rocha. Mas, como eu estava a dizer, temos começado a fazer temos estado a falar de um assunto que é importantíssimo na nossa sociedade, ou seja, na igreja, que é a ressurreição. Que nós morremos para o pecado, morremos para o mundo e vivemos agora para Jesus. Há quem diga, amados, que nós paramos no tempo. Pois bem, ainda bem que nós paramos no tempo. Ainda bem que nós deixamos o tempo do pecado. E ainda bem que ressuscitamos para o tempo da vida e vida com abundância. Como eu costumo fazer? Ressurreição, ato de ressurgir, regresso da morte e à vida. Amados, queria ler convosco hoje uma passagem que é na mesma de ontem, que é em Mateus 22, 30, que diz assim, peço desculpa para confirmar, Mateus 22, 30, e diz assim a santa palavra de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Ora bem, aqui, amados, podemos ver que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que é como os do mundo não acreditam, ou seja, os saduceus não acreditavam nessas coisas, nem em anjos acreditavam, mas eles questionaram Jesus sobre o casamento e propuseram-lhe como se fosse uma parábola, mas uma história como também já vimos na história de Jacó, a história de Judá, que eles fizeram essa comparação de Judá com os filhos de Judá com Tamar. Quando eles, um filho era dado e o Senhor tocava e eles morriam. E assim sucessivamente. Até Judá ter concebido ou ter possuído Tamar, e Tamar se disfarçar de prostituta, até Tamar ter concebido um filho. E os saduceus tentaram a Jesus com essa mesma passagem. Mas eles não sabiam, porque se nem acreditavam em ressurreição, foram tentar Jesus com esta mesma ressurreição, com esta mesma passagem. Mas, como aqui Jesus disse, quando os mortos ressuscitarem, quando deixarem a vida do pecado, serão como os anjos. Amados, eu só de falar nisso já me estou a arrepiar todo. É um fogo que está a subir. Ou seja, então imaginemos, seremos como os anjos. Olha só este privilégio. Deixamos o pecado, vivemos para Jesus. Quando ressuscitarmos, ou seja, quando a carne morrer, aí o nosso espírito será como um anjo. Brilhará como o sol. Eu não sei como é um anjo, que nunca vi. Mas palpito que um anjo deve ser como o sol.
Pois também quando os discípulos viram Jesus, quando Jesus se transfigurou, a sua veste ficou branca, muito branca, e o seu rosto brilhou como o sol. Pois aqui, amado, agora vamos dizer uma coisa. Jesus disse que quando os mortos ressuscitarem, Paulo também disse, primeiro vamos dizer isto. Paulo disse, acho que foi Paulo, não quero mentir, mas creio que fosse Paulo, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, esses serão como os anjos. Depois, os outros não sabemos como será. Mas quando Jesus aqui disse, os mortos podem ser todos ou não, mas serão como anjos, brilharão como o sol, ressuscitarão em corpo de glória. Agora, vamos dizer aqui uma coisa. Claro que nós, mesmo aqui na Terra, se formos casados, claro que não vamos ser dados em casamento, não. Então, se nós, na Bíblia diz que nós somos como a esposa, e o próprio Jesus é o esposo. Então, pois, por que vamos nos casar? Se vamos nos casar com o próprio Jesus, se nós somos a noiva e ele é o noivo. Ora bem, será este o casamento que haverá entre o povo de Deus e o seu próprio Senhor? Só não haverá casamento de homens e mulheres. Não. Nós vamos ser ressuscitados não só para toda a eternidade para o servir, mas também aqui primeiro temos de ter a iniciativa de eu quero morrer para o pecado, para o mundo e quero ressuscitar para Cristo Jesus. Porque ele também morreu e ressuscitou para que eu estivesse aqui. Tu. Quando eu falo em todos nós. Ou seja, nós aqui imigramos, pensa assim, nós imigramos da Babilônia vamos agora imigrar para Jerusalém. Ou seja, nós agora aqui, eu estou a pôr isso simbolicamente. Ou seja, nós sabemos que enquanto estamos no mundo, é para nos irmos aperfeiçoando. Deus vai se manifestando muitas vezes em algumas situações. Como Paulo disse, o poder de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Mas para isso também tem que haver uma ressurreição sincera, que nós queremos ressuscitar. Agora, há outra coisa, que eu penso que seja assim. Nós deixamos a Babilônia, mas conforme estamos na vida de crentes, é como se estivéssemos a ir pelo deserto. E o inimigo é como se fossem as tempestades e as provas, é como se fossem as tempestades do deserto. O vento, quando sopra e levamos com a areia, tudo isso. Quando o calor abrasador bate sobre nós. E tudo isso vai nos servindo para ganhar experiências. Porque tu no deserto, eu não sei porque nunca estive lá, mas segundo o que nós lemos na Bíblia, o deserto era onde eles iam aprendendo e buscar a Deus. Mas também servia para eles não só buscarem e terem uma comunhão com Deus, mas Deus os ensinava e dava-lhes instruções. Pois nós, na vida de crentes, se dizem que nós estamos parados no mundo, nós vamos aprendendo com o Pai. O Pai vai nos ensinando e nos açoitando quando precisamos. Por isso nós deixemos a morte ou o pecado e ressuscitamos para Jesus. Mas até lá temos que ser aperfeiçoados. Como na Bíblia está, o oleiro, e nós somos o barro. E ele vai nos aperfeiçoando. Está mal, e ele quebra e vai arranjando. É isso que eu penso que seja. Nós deixamos a Babilônia e agora estamos numa jornada. Quando nós falamos numa jornada, pode muito bem ser assim comparado. Deixamos a Babilônia e estamos então numa jornada rumo a Jerusalém. E até lá, os ventos do deserto podem ser comparados às provações, tentações, tudo isso vai nos açoitando, vai nos castigando assim. Mas há uma coisa. Maior é aquele que está connosco. Maior é aquele que nos ressuscitou para uma vida com ele. E vai nos ensinando. E vai nos instruindo e puxando por nós.
Porque Ele, quando nos ressuscitou, quando Ele disse também na sua palavra, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vocês. Ou seja, quando Ele nos escolheu a nós, foi porque Ele tinha um propósito para cada um de nós. Daí Ele nos ressuscitou da morte para a vida. Então, se Ele nos ressuscitou para a vida, nós temos que nos ir aperfeiçoando e usando essa ressurreição da melhor parte. Não usando as coisas do mundo, não ir para o mundo, porque voltamos para a Babilónia é a mesma coisa que irmos para a escravidão. Deixemos a escravidão bem longe, deixemos a Babilónia e vamos em rumo a Jerusalém. Porque Jerusalém é um novo caminho. É uma cidade que já está reconstruída. O próprio Jesus já a reconstruiu. E está à nossa espera. Até lá temos muita coisa para passar. É verdade. Sofremos. Mas é bom sofrer por Jesus. Porque sabemos que Ele está connosco. O inimigo nos assola, mas quanto mais Ele nos assola, sabemos que temos a ressurreição e a vida. Jesus disse a Maria que Ele é a ressurreição e a vida. E ainda quem esteja morto, e quem crer, quem esteja morto e que ouvir a sua voz, viverá. Nós estávamos mortos. E cremos. Cremos quando ouvimos a sua voz. Fomos ressuscitados. Se fomos ressuscitados como Igreja de Jesus Cristo, então Ele não falha. E se Ele nos ressuscitou da Babilónia para uma vida para com Ele, então vamos aproveitá-la. Porque a vida eterna deve ser uma maravilha. Eu ainda não experimentei. Ninguém experimentou. Só um pode dizer. E além de Jesus. Estou a falar além de Jesus. Mas um profeta pode dizer. E que está lá em carne e osso. E pode dizer como é a vida perfeita. Que é Elias. Mas para esse homem ter esse privilégio de estar lá em carne e osso. É porque ele foi perfeito. E não falhou. Quer dizer, falhou. Mas quer dizer que teve coisas muito melhores que nós. Mas foi um homem que lutou. Foi um homem que nunca duvidou de Jesus. Foi um homem que nunca pensou que Deus não estava com ele. Muito pelo contrário. Quando a fome veio... não, foi Eliseu, peço desculpa. Mas mesmo Eliseu, quando a fome veio a ele podia pensar que Deus não cuidava dele. Mas ele, em vez disso, orou ao Senhor. Ele podia procurar comer no outro lado. Mas orou ao Senhor. E o Senhor trouxe carne e pão e água. Ou carne... já não me lembro muito bem, mas acho que foi carne, pão e água. E Ele não cuidará de nós. O próprio Jesus disse. As árvores, as plantas, que não se vestem, não tecem nada, mas estão sempre ali preparadas. As aves do céu não têm celeiros, nem armazenam comer, mas Deus cuida delas. E assim Deus é connosco, é comigo, é contigo, cuida de nós. Amado, fomos ressuscitados da morte e fomos libertos da escravidão da Babilónia para uma vida com Jesus. Aproveitemos a ressurreição que podemos ter dele. E se estamos meios a dormir, despertemos. Despertemos para a vida eterna. Porque eu não sei, mas imagino que deve ser, e tenho a certeza que deve ser mais que maravilhoso estar toda a eternidade, lá nem deve haver dia nem noite, mas estar a toda a hora, a todo minuto a dizer Santo, 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 Santo és tu. Queres melhor privilégio que esse? Enquanto no inferno não podes ter isso. No inferno estás a ser queimado. No inferno estás a ser massacrado. Mas lá estás a adorar ao teu Criador. Lá nada te pode abalar. Lá estás seguro. E mesmo não te sentes abalado, mas podes estar agarrado ao teu Criador. Podes ver a sua glória. Podes lhe tocar nas mãos. Abraçá-lo. Podes o beijar e dizer eu amo-te. Melhor privilégio que esse? Não há.
Mas também há aqueles que não ressuscitaram para Jesus, mas continuam no nosso meio. Como eu vi que, por um comentário, que está agora à parte, eu vi um comentário de uma pessoa que eu até disse: olha o que o diabo fez com esta menina. E eu tentei ajudá-la, e ela diz que é uma ex-evangélica, disse que era fanática, e que ela zombava até muito de nós. Eu disse que quem zombasse de nós que ia para o inferno. Pronto, eu chamei a atenção. Um homem que disse que era evangélico, dizia, para mim é um homem, não o considero como irmão, que ele disse que era evangélico e disse: se eu for parar ao inferno por uma gata destas, eu preferia ir já, porque eu sou louco por ela. Amado, para mim isso não é evangélico. Eu não estou a julgar ninguém, mas para mim ele não é evangélico, ou não se converteu de coração. Porque se ele fosse verdadeiramente cristão, e se tivesse convertido, e se tivesse ressuscitado verdadeiramente, não o dizia. Mas não sou ninguém para julgar, não estou aqui para julgar, nem julguei, simplesmente comentei. Isto é para vermos, amados. Quem ressuscita não diz isso. Quem ressuscita quer mudar de vida. Quem ressuscita quer ter uma vida santa com o Senhor Jesus. Mas quem não ressuscita tem atitudes como essa, que para mim é uma vergonha. Que vai à igreja, diz que está lá a dar espetáculo, é como o fariseu e o publicano. Ele pode-se comparar a um fariseu. E isso para mim não é crente absolutamente nenhum, mas sim um hipócrita. E por mim, eu não ia na conversa de que ele me viesse ter comigo, ter uma conversinha, eu não ia. Ainda o chamava de hipócrita e bode. Mas pronto. Mas voltando à ressurreição, pensemos nisto. Pensemos que a nossa jornada, já saímos da Babilónia e agora estamos rumo a Jerusalém. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.